Fala pessoal, beleza? Estou aqui para mais uma videoaula com vocês sobre os modelos atômicos e hoje nós vamos falar sobre o modelo de Thomson. Então, quem foi o J.J. Thomson? J.J. Thomson foi um físico inglês, trabalhou na Universidade de Cambridge, foi supervisor do laboratório Cavendish, lá de onde saíram vários prêmios Nobel. E a razão da gente estar estudando nele foi justamente a descoberta que ele fez com respeito à condução de eletricidade pelos gases rarefeitos, ou seja, usando a ampola de Crookes. Por isso que ele ganhou o prêmio Nobel e a partir da descoberta que ele fez, isso muda a maneira com a qual a gente enxerga a estrutura atômica. Tudo bem? Mas para a gente falar do modelo atômico, dos experimentos, então primeiro a gente tem que falar de William Crookes, que foi quem desenvolveu essas ampolas, que ficaram conhecidas como as ampolas de Crookes ou os tubos de raio catódico. Então William Crookes era um físico também e ele trabalhava justamente com esse sujeito, que era descargas elétricas de gases a baixa pressão. Então ele precisou desenvolver um sistema onde ele pudesse trabalhar sob baixa pressão. Então ele pegou um tubo de vidro, pediu para fazer um tubo de vidro resistente, porque ele queria fazer vácuo ali dentro. E tinha que ter 2 eletrodos para ele poder aplicar a descarga. Então aqui a gente vê um dos modelos da ampola. Aqui a gente consegue fazer o vácuo. E aqui eu tenho os 2 eletrodos para eu poder aplicar a descarga elétrica. E aqui também, que eu faço o vácuo. Esse sistema aqui são com 3, mas é o mesmo sistema, a gente aplica com a diferença de potencial. E o que eu vejo? O que eu vejo? Quando eu aplico essa diferença, faço o vácuo e aplico essa diferença de potencial, o que eu observo são esses raios luminosos, que foram chamados de raios catódicos. Por que raios catódicos? Porque eles saíam do cátodo, do polo negativo, e iam para o ânodo aqui no polo positivo. Tudo bem? Então, esses raios catódicos despertaram o interesse da comunidade científica da época. Então, vários físicos, várias pessoas começaram a investigar, ou seja, não sabiam o que eram esses raios catódicos. Então, começaram as investigações, as experiências para tentar descobrir e propor algo que explicasse aquele fenômeno. Beleza? Então, é aí que entra Thomson. Então, Thomson ele começa a investigação das propriedades dos raios catódicos, mais um dos que começa a investigar esses raios catódicos. Então, você deu sorte não, mérito dele, porque se você for ler as biografias dele, fala que ele era um cara bem meticuloso e bem um bom físico experimental, então ele elaborava muito bem os experimentos dele, e conseguindo fazer boas medidas e tal, ele conseguiu bons resultados. Então a gente tinha 2 hipóteses, que aquele raio luminoso, aquele raio catódico, fosse uma luz, uma radiação eletromagnética, nesse caso ele teria ausência de massa, ou que aquilo ali pudesse ser uma partícula, certo? Se fosse uma partícula, ela teria que ter massa. Então, o começo da investigação, dos experimentos que nós vamos discutir aqui, vou falar do tubo catódico, ou seja, da ampola de Crookes aqui, ou desse tubo de raio catódico, em que eles pediram para fazer o quê? Instalar um pedal, tipo um catavento mesmo. Aí o que acontecia? Ao fazer vácuo e aplicar uma diferença de potencial, o raio catódico era gerado, e o raio catódico, ao incidir nesse pedal aqui, faz com que essas paletas comecem a girar. Isso prova que esse raio catódico ele possui massa. Porque se eu tenho aqui a paletinha inerte, aí o raio catódico vem e incide. Se ele está caminhando, ele tem uma certa energia cinética. Ao incidir aqui, ele está transferindo energia, ou seja, é uma partícula que está transferindo sua energia. Tudo bem? Então, a partir desse experimento, ele prova que esse raio catódico possui massa. Ele não sabe calcular o valor dessa massa, mas ele possui uma massa, um valor de massa. Tudo bem? Aqui eu coloquei o link
né, esse vídeo aqui no YouTube mostra justamente esse experimento, né, em que eles ligam o raio catódico com esse catavento aqui e faz ele girar. É um vídeo rapidinho de 30 segundos. A segunda investigação é quanto à carga, né? Então, essa partícula possui carga? O que é, né? Do que essa partícula é composta? E como que ele faz para investigar essa carga? Então, ele precisa desenvolver uma ampola, né, onde ele consiga obter um feixe aqui de raio catódico, e ele quer fazer o que? Fazer com que esse feixe de raio catódico atravesse um campo elétrico. Por quê? Porque se ele tiver carga, ele vai ser atraído por esse campo magnético, né? Então, vamos supor, se ele tiver uma carga negativa, ele vai ser atraído pelo polo positivo. Se ele tem uma carga positiva, ele vai ser atraído pelo polo negativo. Tudo bem? Então, quando ele inicia o experimento, o raio catódico ele tem uma trajetória linear, né, que está representado por esses pontos tracejados. E a partir do momento que ele aplica a diferença de potencial nessas placas, esse raio catódico ele sofre um desvio, né? Ele consegue direcionar esse raio catódico. E ele vê que esse raio catódico ele é sempre atraído no sentido do polo positivo. E isso indica o quê? Que esse raio catódico ele possui uma carga negativa. Ou seja, com esses experimentos, né, Thomson mostra que esse raio catódico, na verdade, é uma partícula de carga negativa. Tudo bem? Aqui é a mesma coisa. Tem o link de um vídeo, né? No link desse vídeo ele aproxima um ímã, né? Ele gera o raio catódico, aproxima um ímã, você vê que esse feixe ele vai ser defletido assim. Tá? Mas é o mesmo princípio se fizer com um campo elétrico. Tudo bem? Em outro experimento famoso, né, famoso não, mas que é discutido nos livros, é a cruz de Malta. Então, por exemplo, ele gera os raios catódicos, né, faz vácuo, aplica a diferença de potencial, é gerado o raio catódico. Nessa cruz de Malta aqui, né, os raios catódicos que batem ali, eles não conseguem atravessar e geram essa sombra. Tudo bem? Aí o que o pessoal faz? Ao aproximar o ímã, você distorce esse raio catódico, né? Antes ele atravessava em linha reta, ele caminhava em linha reta, ao aproximar o ímã, você distorce o trajeto desse raio, né? E como que o pessoal observa isso? Através dessa sombra, né? Então, se a gente aproximar aqui o ímã, você vai ver que essa sombra começa a ficar toda distorcida. E isso também está nesse vídeo que eu coloquei ali, né? São vídeos bem rápidos mesmo, o pessoal só faz o experimento e mede, não tem mais nada, tudo bem? Então quem tiver interesse, quiser olhar lá, mostra justamente isso que a gente está falando, beleza? Então que conclusão que Thomson chega? Que esse raio catódico, na verdade, né, o que está conduzindo, o que está gerando aquele raio luminoso, na verdade são partículas de carga negativa que estão atravessando o tubo ali, tudo bem? E o que ele faz? Ele consegue calcular a razão carga-massa dessa partícula. Então, ele dá um jeito lá, né? Ele viu que o campo elétrico desvia o movimento dessa partícula e o campo magnético também. Então, ele consegue ajustar aqui, né, no desenho, a gente vê bem ó, as placas. Aqui ele gera um campo elétrico, aqui ele gera um campo magnético. Aí ele consegue elaborar um sistema aqui, né, faz todo o estudo matemático e chega numa equação onde ele consegue provar essa razão carga-massa, né? Então ele aplica um campo elétrico, eu desvio esse raio catódico e ele vai aplicando um campo magnético para corrigir esse desvio. E a partir de todo esse raciocínio ele elabora lá suas equações e prova essa razão carga-massa. Tudo bem? Então, o que é importante a gente lembrar? Né, que o que Thomson fez foi medir essa razão carga-massa, mas antes ele prova, né, que ele tem massa e que ele possui uma carga através daqueles experimentos lá com as ampolas de Crookes. E é importante lembrar também que ele não fez isso uma vez, né, ele fez isso com diversos gases. Então, vamos supor, ele tinha ampola, colocava um tipo de gás, faz vácuo, coloca o gás, faz vácuo, coloca o gás, aí faz vácuo, e mede e faz o experimento. Ele calcula a razão carga-massa. Depois usa um outro tipo de gás,
Pode até ser que troque os metais lá usados no eletrodo, igual eu coloquei, né? Independente do gás e do metal usado aqui nos eletrodos, o comportamento era sempre o mesmo, né? Ou seja, mostra que essa partícula é a mesma independente do material, ou seja, que ela compõe, né, todos esses materiais, ela é comum a todos eles. Né? E aí esse corpúsculo, né, como era chamado no início, ficou sendo chamado de elétron. E o que a gente tem que lembrar é que ele continua sendo maciço e esférico, só que agora ele é divisível, né? Para Dalton ele era indivisível. Só que agora Thomson descobre uma partícula subatômica, ou seja, menor do que o átomo, né? Então o átomo, existe coisa menor do que o átomo, então ele é divisível. E ele descobre o elétron. Ele acreditava que essa massa era positiva, porque se a matéria é neutra, quando eu arranco um elétron dali, o que sobra aqui só pode ter uma carga positiva, certo? Então quando eu junto esses dois, a carga é neutra. Agora, se eu consigo separar o elétron, o que sobra aqui tem que ter uma carga positiva. É por isso que era uma massa positiva. Tudo bem? E seu modelo atômico ficou conhecido como pudim de ameixas. Tudo bem? Então tá aqui, né, o pudim de ameixas que a gente conhece e o pudim de ameixas que os ingleses comem lá, né, na época de Natal. Beleza? Mas é isso. A massa que corresponde a essa massa positiva e os elétrons são comparados a essas uvas passas ou essas ameixas aqui. Certo, pessoal? Então era isso que a gente tinha que saber sobre o modelo de Thomson. Separei 3 exercícios para a gente ver aí, né, como que isso é cobrado. Então no primeiro exercício, Thomson determinou pela primeira vez a relação entre a massa e a carga do elétron, o que pode ser considerado como a descoberta do elétron. É reconhecido como uma contribuição de Thomson ao modelo atômico. O átomo ser indivisível? Não, não é justamente. Quem falava isso era Dalton. Então, Thomson descobre o elétron e prova que ele é divisível, existe coisa menor. A existência de partículas subatômicas? Sim, né? Ou seja, ele descobre uma partícula menor do que o átomo. Os elétrons ocupam níveis de energia? Ele só descobriu o elétron, né? Ele não fala nada sobre ocupar níveis, se eles estão em órbitas, se tem orbital lá, que é uma região de probabilidade. Não, né? Então, essas questões vão estar sempre relacionando com outros modelos atômicos, que todas essas alternativas, né, estão relacionadas com outros modelos atômicos. Beleza? Então, a gente tem que saber diferenciar eles. Então, no caso aqui, a alternativa nossa é a letra B. No D, que elétrons giram em órbitas. Não. O átomo possui núcleo, né? Em momento nenhum a gente fala do núcleo do átomo. Beleza? Então, para Thomson, ele descobre a natureza elétrica da matéria. Essa foi a grande contribuição dele. Beleza? Falou de cargas lá, o átomo tem carga, é o modelo de Thomson. Nesse segundo exercício, o átomo na visão de Thomson é constituído de níveis e subníveis de energia? Não. Cargas positivas e negativas? Sim, né? Falou de cargas. Núcleo, eletrosfera? Não. Espaço vazio, orbitais? Né? Então, aqui é a resposta, letra B. Dadas as seguintes observações. Natureza elétrica da matéria. Sim, ele descobre as cargas, então, ou seja, a matéria possui carga. Ela é neutra, mas ela possui cargas. Indivisibilidade do átomo? Não, né? Ele fala que o átomo é divisível. Presença de partículas pequenas com carga no átomo? Sim, né? O elétron é uma partícula pequena e, bom, está dentro do átomo. Então aqui, alternativa 1 e 3, letra E. Certinho, pessoal? Não, espero ajudar aí com os vídeos do canal. O objetivo é fornecer aí todo esse conteúdo de química para quem estiver precisando de dar uma atualizada ou complementar aí o reforço nos estudos, beleza? Então segue o canal aí, agradeço vocês e um grande abraço.